Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Agradecemos a presença de todos aqui presentes, assim como a todos que nos acompanham pelas redes sociais e aos ouvintes que nos ouvem pela rede Boa Nova de Rádio. Sejam bem-vindos. Eu convido a todos, neste momento, a fazer uma prece inicial. Para isso, vamos nos preparando. Vamos colocando tranquilamente em nossos lugares, respirando tranquilamente, elevando o pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, um sentimento de gratidão aos espíritos de luz que prepararam esse ambiente muito antes de chegarmos aqui. E assim, tranquilos e serenos, vamos agradecendo a Deus por mais um dia de vida, a Jesus e aos seus benfeitores aqui presentes. Obrigada, Senhor. Nós te pedimos, Jesus, que nos ampare sempre e nos acolha em seu amor. Que tudo aquilo que aqui viemos buscar, Senhor, possamos levar, nem que for apenas o alívio, a tranquilidade e a calma em nossos corações. Abra nossas mentes, Jesus, e nos ampare durante todo esse tratamento. Fique conosco, Jesus, nos inspirando, nos orientando e nos protegendo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E hoje o tema é conhecimento de si mesmo. É do Livro dos Espíritos, questões 918 a 919A. É da autoria de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E quem vai falar para nós é o Eduardo, que vamos envolvê-lo com muito amor, que ele seja muito feliz na sua exposição. Obrigada, Eduardo. Obrigado, Cida. Saudações a todos. É uma imensa alegria poder estar com vocês nesta casa bendita de caridade e de amor, que nos permite trocar os conhecimentos a respeito da doutrina espírita, da mensagem do nosso Mestre, Jesus de Nazaré, e que Ele, neste momento, se faz presente aqui conosco, nos inspirando, nos intuindo, trazendo todas as suas energias salutares que transformam, edificam a nossa vida. Saudação também para todos que nos acompanham pelas redes sociais e hoje essa possibilidade incrível de podermos estar em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, sendo acompanhado por tantas pessoas que estão necessitadas de conhecer essa mensagem do Mestre sobre um outro aspecto. E como a Cida já anunciou, nós vamos hoje falar do tema Conhece-te a ti mesmo, ou conhecimento de si mesmo. Quando a gente vai falar de conhecimento de si mesmo dentro da doutrina espírita, é importante que a gente conceitue e comece a tratar o assunto sobre uma grande angústia da nossa sociedade atual. Acredito que não só atual, porque desde Jesus e até antes dele, uma grande angústia dos seres humanos em geral, de todas as sociedades, é: eu quero ser feliz, eu quero felicidade. Eu não quero tristeza, angústia, medo, insegurança. Eu quero sentir dentro de mim a força, confiança,
certeza, paz na consciência. Chega de perturbação, chega de medo, chega de insegurança. E quando nós vamos lá na literatura espírita, esse tema foi abordado por Santo Agostinho, representante da Igreja Católica, que fez uma contribuição imensa dentro da codificação, principalmente nesse tema, conhecimento de si mesmo. E essas questões vão acabar levando a gente a entender o caminho para essa verdadeira felicidade. Nós buscamos a felicidade como uma forma de vida, nós buscamos a felicidade como um sentimento, nós buscamos a felicidade como algo pleno, intenso, constante. Queríamos viver constantemente nesse estado de felicidade, que pode ser traduzido em paz de espírito, em equilíbrio material, em equilíbrio familiar, equilíbrio mental, emocional. Tudo isso, esse conjunto de coisas em equilíbrio, traz para nós o estado pleno de felicidade. E isso é o que está no centro dessa nossa busca constante e intensa. Porém, existe uma confusão grande que ainda fazemos no estágio em que estamos, de confundirmos felicidade com alegria. Eu quero deixar bem diferenciado uma coisa da outra. A alegria é uma situação momentânea. É algo que eu conquisto, que eu recebo, que eu ganho, que eu pratico, mas que me dá uma sensação boa, porém momentânea. Isso tem uma diferença enorme do que é a verdadeira felicidade, que ela é um sentimento talvez não tão eufórico como a alegria, mas ele é constante. Ele é intenso, ele é profundo, ele nos dá a base de toda a sensação boa que nós podemos ter vivendo aqui neste planeta. E por que é importante essa diferença? Porque eu consigo alegria com coisas fáceis, com coisas baratas para a alma, que não requer muito esforço. Por exemplo, eu consigo alegria bebendo. Eu tomando bebidas alcoólicas, eu consigo ficar num estado alegre, como se diz, rindo à toa, despreocupado. Mas o que acontece? Logo depois que passa o efeito, eu gastei muito dinheiro, prejudiquei a minha saúde, aquilo se tornou um vício, porque eu preciso cada vez mais para poder me sentir naquele estado que eu ficava. Ou seja, a médio, longo prazo, aquela alegria momentânea que eu sentia por causa do álcool, acabou. Terminou. Outra coisa que é muito barato, que se consegue muito fácil, que parece uma alegria, são paixões. Eu me envolvo com uma pessoa, eu não quero saber se aquele relacionamento está certo ou está errado, mas eu vivo aquilo tão intensamente que parece que eu estou cheio de alegria. Mas logo depois vem as consequências, os atos, as pessoas ficam sabendo, e aquela relação não era tão legal. Eu me dou conta que aquela pessoa não é exatamente o que eu achava que era, e me entreguei, me joguei de cabeça, por quê? Porque estava sentindo apenas a alegria daquele momento. Então, coisas distintas. Alegria é uma situação barata, uma situação rápida, uma situação que não permanece. Felicidade é plenitude, é consciência, é paz na alma, não só num determinado momento.
E para exemplificar o que nós vamos falar hoje, eu vou trazer um pouco da história do próprio Santo Agostinho, que nem sempre foi santo. Pois é, Agostinho, como era conhecido na sua juventude, veio de uma família onde sua mãe, Mônica, já era uma cristã convertida e já seguia os ensinamentos do Cristo, do cristianismo, como uma forma de conduta. Mas o seu pai, não. O seu pai era mais da curtição de todos os prazeres que o povo romano gostava e propiciava. Festas, bebida, os conhecidos bacanais, que eram festividades em homenagem a um deus, um dos deuses romanos, Baco, que era o deus do vinho, e todo aquele ambiente de comemoração e de festa foi onde Agostinho cresceu. E ele teve essa possibilidade por ter sido naturalizado junto com sua família como um cidadão romano. E os cidadãos romanos, eles tinham maiores privilégios na sociedade. Então, eles poderiam participar de tudo isso, tinham melhores condições financeiras, e Agostinho tinha isso. A sua mãe, que era católica, até eu vi uma história que era católica, era cristã, ela tinha uma história com... A gente está falando aqui no ano de 325, quando Agostinho nasceu, até quando ele desencarnou, 400 e pouco depois de Cristo. E o Divaldo Franco conta uma história dela, que ela vivia constantemente em oração para que seu marido e seu filho pudessem se converter. Porque pela vida que eles levavam, ela que entendia um pouco mais da paz e do equilíbrio que o Cristo colocava para a gente praticar e viver, eles estavam num caminho totalmente equivocado. Então ela vivia em constante oração. Até que um dia, Agostinho, sentindo, claro, esse vazio interior que a gente tem devido a esse constante mundo de festas e bebidas e tudo mais, ele fica sabendo que vai ter um pregador, né, um representante do Cristo que iria até a sua cidade de Hipona para fazer uma preleição, uma palestra. E ele se chamava Antão, futuramente conhecido como Santo Antão. E a sua pregação foi tão envolvente, motivada, buscando sempre a alegria da vida, o prazer de viver, o prazer, a esperança que nós temos no futuro, vivendo em Cristo, que aquilo despertou em Agostinho um desejo muito grande de querer saber mais sobre o cristianismo. E ali ele se envolveu, se empenhou, se dedicou, se tornando um dos verdadeiros pilares da igreja. Tamanha a sua dedicação em estudar e praticar o evangelho desde então. E Divaldo associa essa conversão de Agostinho ao excesso de orações de Mônica, sua mãe, para que ele se convertesse. É uma história muito bonita. E Agostinho é fruto exatamente disso, de alguém que viveu numa situação de muitos prazeres momentâneos e achava que aquilo era felicidade, e quando ele sente uma faísca por causa de uma pregação da mensagem de Jesus, essa faísca dentro dele acende uma vela e começa a aquecer o seu coração para a verdadeira felicidade. E então ele começa um processo de transformação. E nesse processo de transformação, Agostinho escreve uma obra onde ele declara publicamente tudo aquilo, quem ele era, o que ele fazia, por que ele fazia, e depois quando ele mudou e por que ele mudou. Essa obra é lida e estudada pelos filósofos hoje. A obra se chama Confissões.
de Agostinho de Hipona. E ele conta ali abertamente tudo o que ele fazia, e por que ele fazia, e como que ele pensava que era a vida, e como depois do conhecimento da mensagem de Jesus ele se transforma, e o que ele sente depois disso. Se torna então um dos grandes representantes da igreja, que estava no seu início ali de formação, divulgando a mensagem de Jesus, pregando, fazendo curas, milagres e toda a história que nós já sabemos dele. E o que aconteceu nesse processo de Agostinho, que ele depois passa a se tornar um cidadão totalmente dedicado ao cristianismo. O que será que aconteceu com Agostinho nesse processo? Que é o que nós estamos buscando, que algo aconteça na nossa vida, na nossa mentalidade, para que a gente busque a felicidade. Agora eu vou fazer um parênteses, trazendo o conhecimento da doutrina espírita, que vem muitos anos, 1500 anos depois de Agostinho, no ano de 1887, o Espiritismo vai explicar que o espírito, ele é criado simples e ignorante. Ele é criado numa condição de desconhecimento. Ele não sabe o que é o bem, o que é o mal. Ele não sabe o que é certo, o que é errado. Ele é criado simples e sem conhecimento nenhum. Esse princípio inteligente, ele se desenvolve nos reinos da natureza, até ter a condição das suas primeiras encarnações como homem, como ser humano, aonde já tem condição de entender a consequência dos seus atos, de se perceber como sendo um ser existente, que toma decisões em sua vida. Esse é o estado em que nós estamos hoje. Nós somos conscientes de nossas atitudes, nós somos conscientes de que nós existimos, nós somos conscientes de que estamos aqui hoje, aprendendo e buscando algo para nossas vidas. E nesse processo de consciência, estamos todos nós envolvidos numa lei que chama Lei de Conservação. O que é Lei de Conservação? É uma lei universal. Todos nós estamos inseridos nela e estamos subjugados a ela. É aquela sensação que nos faz sempre querer proteger a nossa vida. Se eu corro um perigo, eu vou fazer de tudo para que aquele perigo não culmine em um acidente. Se eu estou numa situação de risco, eu vou procurar evitar estar com aquelas pessoas que estão me colocando naquela situação. É uma certa precaução que nós vamos tendo com relação à vida. Só que esse sentimento, essa lei, ela é criada para que a gente preserve a nossa vida, a nossa existência no mundo material. E conforme nós vamos conseguindo e despertando para ter o necessário, ao mesmo tempo, quando nós conseguimos aquilo que é o necessário, essa busca parece que não cessa. E há um desequilíbrio natural em nós, de buscarmos aquilo que também não precisamos, como se aquilo fosse o essencial também. Cada vez eu vou querendo mais e mais daquilo que me sacia. E esse saciamento não termina. Eu vou buscando cada vez mais preencher algo que está faltando em mim. É o caso daquele que arruma um emprego e depois ele quer ganhar mais, e depois ele vai outro para ganhar mais, aí o outro também aparece uma outra oportunidade e vai também e tal. Quer dizer, ele excede, às vezes, o limite da sua saúde em busca de ter mais. Por quê? Porque acredita que aquilo vai dar uma saciedade maior para a sua alma. E é exatamente nesse ponto é que acontece a distorção, onde eu rompo, onde eu infrinjo uma lei divina, a lei de conservação, e começo a querer cada vez mais. Esse querer mais nos torna egoísta, nos torna uma pessoa pensando somente naquilo que nós vamos obter, de vantagem nos relacionamentos, na família, no trabalho. Nós começamos a desenvolver uma semente
por meio da experiência, do desejo, das paixões incansáveis de querer cada vez mais e mais e mais, o que vai exatamente trazer a angústia para a nossa alma. Então, Eduardo, o que é, então, o normal? Como é que eu percebo se eu estou nesse caminho da felicidade, nessa busca, ou se eu estou exagerando? Kardec faz uma analogia no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também baseado na resposta dos ensinos dos Espíritos no Livro dos Espíritos. Ele vai dizer que o caminho ideal, o caminho do meio, ele vai chamar essa pessoa que busca a felicidade de o homem de bem. Ele chama o homem de bem. E esse homem de bem tem algumas características, que é para a gente começar a se identificar ali. Ele vive intensamente a lei de justiça, amor e caridade. O que é a lei de justiça, amor e caridade? O que é justiça? Ele, exatamente aquilo que ele quer para si, ele também deseja para o outro. Ele passa a ter um equilíbrio. Ele não vai ultrapassar o limite de prejudicar alguém para ter o que ele quer para si, porque ele não gostaria de ver esse limite ultrapassado para consigo mesmo. De amor é a sensação mais sublime do amor, de amar um outro ser sem nenhum interesse ou necessidade de recompensa. Como que é esse amor sem interesse, sem necessidade de recompensa? É mais ou menos o amor que uma mãe tem por um filho. E esse filho transgride muitas leis e por vezes é preso e vai para a detenção. Quando nós vamos num ambiente desse, nós vamos perceber que a maioria massacrante das pessoas que visitam os filhos que erraram são as mães. Porque por eles, ela tem um amor que consegue enxergar nele o que é de bom, que ela viu lá desde que ele era pequenininho. E depois ele se desviou, cometeu atitudes ruins, mas ela acredita e ama que em algum momento aquilo que ela vê de bom vai aparecer nesse filho. Então, é um amor que não espera em troca. É um amor só que acredita, que ama, que se dedica. E ela vai fazer isso até quando? Até quando precisar. Ela não vai ter limites para fazer isso. E a caridade. Então, justiça, amor e a caridade. A caridade é o ato de amor. É nós vivermos com um ato de amor. Entendendo a característica deste homem que está no caminho da felicidade, ele faz o bem pelo bem. Ele é bom e benevolente, o que tem uma diferença. Aquilo que é bom, nós podemos ser bom por fazer o bem, mas o benevolente é aquele que já tem o desejo de fazer o bem. Ele sacrifica muitas vezes o seu interesse próprio em nome da justiça. Quantas vezes a gente se vê diante de uma situação onde, se eu não falar nada, eu vou ter um benefício. Mas, com certeza, aquele benefício que eu estou tendo vai prejudicar alguém. É o troco que eu não falo que a pessoa errou, é a atitude errada dentro da empresa que eu vejo alguém fazendo e não denuncio, é o abuso que eu vendo ser cometido e não falo nada. Muitas vezes, eu não me envolvendo com a situação, eu já tenho um benefício. Eu não vou me envolver. Mas esse homem, ele já tem consciência disso. E ele sabe que se ele não se envolver, ele está fazendo um registro de algo ruim para ele logo mais à frente. Então, ele tira a sua paz para poder fazer a justiça. Tenha consciência do que seja a verdadeira riqueza dos bens materiais, que nada mais é um depósito que o Criador coloca em nossas mãos. Mas veio por uma herança, foi do meu pai. E quem que colocou nas mãos dele para chegar nas suas? Mas eu trabalhei, eu mereço, fui eu que conquistei. E quem que te colocou nesse lugar exato onde você conseguiu desenvolver essa riqueza?
ou eu creio que existe uma inteligência em tudo isso, ou eu não creio em nada. Não dá para eu acreditar pela metade. Então, se existe essa inteligência, ela me colocou ali. E este homem de bem, ele tem consciência de que essa riqueza está nas mãos dele por um motivo. E ele deve fazer bom uso dela. E não querer simplesmente acumular para si. A consciência do poder. Ele sabe que foi colocado naquela situação de poder porque tem pessoas que estão ali numa posição, às vezes hierárquica, inferior à dele, e que a vida dessas pessoas está nas mãos dele. Consciência do poder é usar o poder, a influência que eu tenho para conduzir a vida das pessoas para melhor. Tem indulgência e perdão. Indulgência porque sabe que ninguém comete um ato porque quer fazer o mal. Dentro da mente daquela pessoa e de tudo que ela aprendeu, ela acredita que ela está fazendo certo. Uma pessoa que denuncia, uma pessoa que condena alguém de uma maneira muito intensa, na cabeça dela ela está fazendo certo. É o famoso sincerão de hoje em dia. A pessoa fala assim, não, eu tenho que falar a verdade. Só que a gente sabe que muitas vezes tem vários jeitos da gente falar a verdade. Eu posso chegar para uma pessoa falando assim, olha, você hoje está muito feia. Gente, se eu falo assim, pode até ser que seja verdade, que a pessoa não está bem, mas se eu falo dessa maneira, não, mas eu tenho que falar a verdade. Alguém tem que fazer isso. É esse tipo de situação que a gente precisa ter um cuidado em como a gente fala aquilo que precisa ser falado. Será que eu já estou preparado para poder ter essa atitude? E lá no Livro dos Espíritos, retorna Santo Agostinho para auxiliar no desenvolvimento da codificação espírita, que nada mais é do que reviver os ensinamentos de Jesus, mas agora com a luz da vida futura. E ele vai dizer que existe um caminho para a gente conseguir essas características que foram citadas aqui, que são as características do homem de bem. Primeiro de tudo, eu preciso me perguntar, conhecimento de si mesmo. Eu preciso saber quem eu sou, onde eu ando, para onde eu vou, o que eu faço. E ele fala que ao se deitar, ele fazia isso todos os dias no processo de transformação dele. Não foi uma transformação simples, o livro Confissões conta isso. Ele passava vários tormentos, várias tentações durante um grande período, até se firmar na posição que levou ele à paz que ele tem até hoje. Mas esse caminho, ele só é construído por meio da nossa iniciativa. E ele fala, existe um caminho para seguir? Existe. Faça como eu fiz quando estava na terra. Se alguém deixa, se eu não deixei, ao se deitar, colocar a cabeça no travesseiro, será que eu deixei de fazer algum dever que eu deveria ter feito? E por causa disso, alguém será que tem alguma coisa contra mim? O que foi que eu fiz nesse dia? Como que eu agi? Foi com bondade? Foi com caridade? Ou eu fui egoísta? Será que alguém tem alguma coisa para criticar das minhas atitudes? Será que eu fiz alguma coisa para magoar alguém? E uma última pergunta, e se Deus me chamasse agora? Como é que eu me apresentaria diante dele? Com que cara ele que sabe tudo o que eu fiz, e agora ele me chama para junto de si no mundo espiritual? E eu estaria ali diante de um monte de espíritos que sabem o que eu fiz. Como que eu me sentiria pelas atitudes que eu fiz nesse dia? E ele explica
que existe um problema muito grande nesse processo, porque nós temos uma tendência de justificar as nossas atitudes. Como assim? A pessoa foi egoísta. Mas eu fui egoísta porque eu também tenho que pensar em mim. Eu também mereço tal coisa. Você foi grosso? Eu fui grosso porque também ele pisou no meu pé. E eu estava naquele lugar e ele não tinha que ter pisado no meu pé. Eu vou sempre buscar... eu sou uma pessoa muito avarenta, né? Eu não gosto de emprestar, de dar dinheiro para ninguém, de doar. Por quê? Porque eu tenho que pensar na minha velhice. Né? Quando eu ficar mais velho, eu preciso desse recurso. Então, hoje eu não preciso ajudar, não vou ajudar ninguém para que no futuro eu tenha mais. E aí eu morro nessa noite, né? E é engraçado o quanto que a gente se dedica a isso. Ou seja, como existe um processo intenso da gente procurar significar aquilo que nós estamos fazendo, nesse processo de melhoria a gente tem que ser um pouco mais duro que isso, recomenda Agostinho, que para que a gente possa arrancar essas tendências e se tornar esse homem de bem e buscar esse caminho da felicidade, nós temos que fazer perguntas muito diretas. Eu fui bom ou eu fui ruim? Mandei bem ou não mandei? Sim ou não? O que eu fiz foi legal? Qual que é a medida? A medida é eu saber se aquela pessoa que recebeu, se eu tivesse recebido a minha atitude, tudo bem? Ali eu já tenho a primeira medida das perguntas que eu tenho que fazer. Se o que eu fiz, eu justifiquei, mas e se fosse eu do outro lado? Como que eu gostaria de ser tratado? Se eu xinguei a pessoa que pisou no meu pé, se eu tivesse pisado no pé dela, como que eu gostaria que ela me dissesse isso? E uma dica da qual a gente quase nunca se dá conta, que eu escute os meus inimigos. Ele fala que os meus inimigos, eles não têm filtro para me dizer onde que eu estou errado. Eles vão apontar diretamente para mim, então eu deveria escutá-los. Porque muito provavelmente, se eu tirar a parte que é da raiva, alguma coisa ele está mostrando ali que é minha e que eu devo analisar. Que eu poderia, pelo menos, gastar um tempinho pensando nisso. Ou seja, para a gente poder concluir este caminho de busca da felicidade. Certa vez, Jesus andando com seus discípulos, e uma pessoa do público que estava ali seguindo e acompanhando nas suas curas, nas suas pregações, pergunta para ele: mestre, são muitos os que se salvam? E ele fala: procurai sempre entrar pela porta estreita, porque chegará um dia em que eu estarei diante do meu Pai, e muitos virão falar assim: Jesus, eu andei contigo, eu andei do teu lado, eu ouvi as tuas palavras, e eu vou dizer: mas não fizeste o que eu falei. E aí estará o seu sofrimento. Porque conhecer a palavra de Deus, conhecer a mensagem da doutrina espírita e não provocar em si a mudança necessária para esse estado de paz e de felicidade, é o que vai nos trazer dor e sofrimento e angústia. Então, que junto da mensagem do Cristo nós possamos estar de braços dados com Ele, mas principalmente fazendo aquilo que Ele ensina. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e procurar nesse processo modificar aquelas atitudes que estão me levando para o sofrimento e para a dor, para que enfim eu possa conhecer a felicidade. Muito bem, então chegou o momento que nós podemos participar,
fazendo perguntas ou colocações que seja dentro do tema exposto. Quem quiser fazer, é só levantar o braço, nosso companheiro levará o microfone. Uma mensagem muito profunda, né? Uma palestra. Uma mensagem muito profunda. E aí o pessoal está refletindo. Oi, Eduardo. Oi. Obrigado pela palestra. Você, no começo da palestra, falou sobre nós queremos a felicidade, queremos a plenitude nas coisas boas da vida, né? Citou a riqueza, a saúde, mas muitas vezes a gente não percebe que às vezes a gente não tem essa plenitude até para nossa melhora, porque quando eu estou rico, né? O que eu faço dessa riqueza? Como eu trato o meu semelhante? Né? Quando eu tenho saúde plena, onde está o meu pensamento, a minha dedicação com a vida, né? Então, às vezes, as dificuldades nos colocam um pouco mais humildes, né? Para refletir a nossa posição com o próximo e nos reposiciona, né? Às vezes é nessa dureza da experiência, né, dessas provações que a gente se recolhe, reflete e vai aos poucos modificando, né? É um conceito bem avançado, né? Para a gente falar dentro da doutrina espírita. Porque exatamente essas angústias e essas aflições foram as situações que eu, antes de reencarnar, escolhi passar ali por aquelas situações que fariam desenvolver isso em mim, aquilo que eu precisava. E nós costumamos olhar os momentos ruins da vida e as coisas que nos acontecem como um olhar de o que eu fiz para merecer isso, né? Como se fosse um castigo que eu estivesse passando. Mas a doutrina espírita, em toda a sua lógica, e já que o espírito passa por esse processo de aprendizado, a gente só aprende quando a gente erra. Porque muitas vezes eu acertei, mas eu não sei exatamente o que foi que eu fiz para acertar. Eu via muito isso no mercado financeiro que eu trabalhei. O pessoal ia lá, fazia uma operação e ganhava muito dinheiro. E depois, na sequência, ele fazia 2, 3 que ele perdia tudo e mais um pouco. Porque ele não sabe o que ele fez exatamente para ganhar. Ele ganhou, né? Mas quando ele errou, ele falou, caramba, errei aqui. Eu devia ter esperado aqui. Aí ele aprendeu. A gente vê um exemplo que eu gosto muito, né? É o exemplo de fazer um bolo. Aquela pessoa que nunca fez o bolo, ela nunca errou. Então, se eu for comprar o bolo de alguém, eu vou querer comprar o bolo de quem nunca errou, não é? Só que aquela pessoa que errou várias vezes faz o melhor bolo, porque ela aprendeu a fazer. E assim somos nós. Nós vamos tomando atitudes, às vezes nós erramos. Por isso essa necessidade de rever a consciência, de conversar consigo mesmo o que eu estou fazendo da minha vida, como eu estou agindo na minha família, no meu trabalho, como que eu estou enxergando isso? Eu estou querendo tirar vantagem? Eu estou querendo vingança do meu trabalho? Porque o meu chefe fez isso comigo, agora eu vou me vingar dele? Olha que tipo de energia que eu estou me vinculando e depois eu consigo o que eu quero, eu me vinguei dele. Mas e depois dali? Como é que vai ser a minha próxima experiência? Como é que vai ser a próxima empresa? Eu vou levar comigo isso que eu fiz. E vou precisar, para corrigir esse pensamento de vingança, algo que me leve a refletir, talvez um lugar que eu não possa sair mais, né? Porque eu tenho várias pessoas dependendo de mim. Uma coisa é quando eu sou jovem, solteiro e ninguém depende de mim, né? Aí eu posso falar o que eu quiser para o meu chefe e depois eu arrumo outro. Mas quando eu já tenho a família, tenho necessidades, eu tenho custos, eu já não vou fazer isso.
E aí eu sou obrigado a ficar ali, às vezes, engolindo sapo durante anos, né? Modo de dizer, né, engolindo sapo, coitado do sapo. Mas, modo de dizer que, assim, eu fico ali, né, naquela angústia, eu falo, gente, eu não posso, porque se eu sair agora, como é que eu faço? E aí fala assim, pô, eu estou sofrendo? Não, eu estou aprendendo a equilibrar minhas emoções. Né? Não é porque eu tenho condição que agora eu vou falar o que eu quero. Né? Porque eu vou ofender, então eu tenho que equilibrar. E esse equilíbrio a gente só consegue por meio desse processo de reflexão. Então, é o caminho da felicidade. Né? É o caminho de como buscar a verdadeira felicidade. Tem mais uma pessoa ali, pode ir. Boa noite, Eduardo. Oi. Nessa parte que você acabou de passar, aguentar engolir sapo tudo, seria mais ou menos o quê? Seria que a pessoa ela não tem medo de arriscar para uma outra coisa, não acreditando no seu potencial, ou falta da capacidade de tentar conseguir algo melhor, para conseguir alguma coisa melhor e ficar aguentando o sapo até saber Deus quando. E é esses sapos, o que vai acontecendo? A pessoa vai engolindo, nutrindo tudo isso daí, e vai acabando acontecendo vários tipos de problemas dentro do corpo dela, vai ocasionando problemas na saúde dela, ocasionando doenças, e aí vai se enrolando cada vez mais, não só na doença, na parte financeira, e etc, etc, etc. Vai sendo um bololô, um rolo, que ela não vai sair mais daquilo lá. E como que ela pode fazer isso aí? Entendi o seu ponto. Ela acabou caindo nessa situação por uma necessidade dela mesma. Ela precisava desenvolver algo que fizesse com que ela equilibrasse as suas emoções para que ela não reagisse impulsivamente só porque ela pode. Porque Deus está preparando ali para que essa pessoa um dia tenha poder. E ela vai ter poder e influência sobre outras pessoas. Todos nós vamos passar por isso. Todos nós. Se não nessa encarnação, em outra. Porque é uma experiência que o espírito precisa vivenciar e é uma prova. Porque se ela manter isso dentro dela, eu falo o que eu quero e tal, ela vai acabar prejudicando a vida de muitas pessoas. Então ela está tendo a oportunidade ali de trabalhar com humildade. Mas como que ela faz para processar isso? Primeira coisa, o que a pessoa fala para mim ou faz para mim não importa. Não importa mesmo. O que importa é como que eu estou reagindo ao que a pessoa fala. Se eu tiver uma reação de ele estar me humilhando, ele está acabando comigo, ele está fazendo isso, eu estou alimentando dentro de mim, ou eu estou alimentando doença, sofrimento, baixa autoestima, ou, por outro lado, quando ele tiver oportunidade, ele vai ver só. Ou eu estou alimentando vingança. Deus está olhando para mim, vendo o que eu estou fazendo, como que eu estou reagindo àquela situação. Ou eu vou entender, esse lixo é dele, não é meu. Quem está fazendo é ele, não sou eu. Eu estou aqui cumprindo o meu horário, o meu dever, porque eu preciso. Estou aprendendo com tudo isso. Essa visão, eu entendo que é a visão do caminho do meio, do equilíbrio para a minha vida. E se eu aprender a fazer isso num trabalho que está pesado, eu vou aprender isso a fazer na minha família. E para a minha família eu vou ser um exemplo. E os meus filhos vão ver e vão crescer dentro desse exemplo, do equilíbrio. Essa é a mensagem do Cristo. Porque aquilo, passando pela porta, é a porta estreita. Passando pela porta estreita, eu terei acesso a um mundo muito diferente do que eu estou acostumado. Um mundo de paz. Muito obrigada, Eduardo. Devido à disciplina de nossa casa, né, do tempo, não dá mais para perguntas, mas o Eduardo permanecerá aqui após. E quem quiser procurá-lo para conversar, ele vai atender amorosamente. Agradecemos o Eduardo pela palestra,
maravilhosa, muito obrigada. E agora chegou o momento que nós podemos doar o de melhor de nosso coração àquele que necessita mais, que é através das vibrações. Então vamos vibrar com Jesus por todos os enfermos em hospitais, por todos aqueles que se encontram enfermos em casa, perambulando pelas ruas. Vamos vibrar amor por aqueles que estão em casa de detenção, pelos nossos irmãos idosos em casas de repouso. Vamos envolver todos esses irmãos necessitados com muito amor, equilíbrio e paz. Vibremos. Vibremos por todo o nosso país, Brasil, pedindo luz, paz, entendimento entre a nação brasileira e todos os dirigentes deste país. Vibremos. Envolvemos todo o planeta Terra num abraço de luz, pedindo ao Senhor Jesus que envolva a cada coração, a cada área necessitada, a cada um dos dirigentes de todos os países, trazendo paz, harmonia e compreensão de Deus. Vibremos. Vibremos por todas as religiões que trabalham no amor, na caridade. Vibremos. E vamos fazer uma vibração por aquele nosso irmão, conhecido, parente, que esteja necessitado de algo. Vamos envolver este irmão num abraço de paz, saúde e equilíbrio. Vibremos. Que assim seja. Graças a Deus, vamos fazendo uma prece, pedindo a Jesus que nos envolva com seu amor, que possamos guardar esta energia boa que aqui recebemos durante todo o período. Obrigada, Mestre, por nos atender sempre. Continue conosco, Jesus, durante todos os nossos dias. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E agora chegou o momento do passe. Eu vou ler aqui as recomendações. O passe é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo ambiente, como o auxílio da espiritualidade e dos companheiros passistas na emissão do passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente. Eu convido a Kátia, a dirigente de passe, para Boa noite a todos os presentes no salão e aos que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio e pelas redes sociais. Este é o momento do passe coletivo. Vamos então, neste ambiente de paz, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, mantendo a nossa serenidade, a nossa conexão com a espiritualidade, tendo a certeza de que nossas necessidades serão atendidas.
Vamos então rogar por fé, amor, esperança, saúde, paz, equilíbrio e fortalecimento da fé. E assim, tranquilos e serenos, vamos a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Agora é o momento do passe à distância. É o momento em que podemos direcionar nossas intenções àquelas pessoas que sabemos estar necessitadas e não puderam estar aqui presentes. Para quem tiver mais de um assistido, pedimos que pensem neles de forma alternada. Vamos então vibrar saúde, paz, harmonia, equilíbrio e fortalecimento da fé. E assim, tranquilos e serenos, vamos a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Gratos a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga, com a certeza de que fomos atendidos, rogamos que possamos estar aqui na próxima semana para dar continuidade aos tratamentos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Kátia. Obrigada aos trabalhadores. Eu vou passar o tema da próxima semana, é o orgulho e a humildade. É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens de 11 a 13. É de autoria de Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. E temos alguns recadinhos. A campanha da sacolinha de Natal. Ainda dá tempo de você, sua família, amigos, fazerem um Natal especial para pessoas muito especiais. Com a sua doação, 520 pacientes atendidos na unidade de longa permanência poderão receber presentes de Natal. Para ajudar, basta retirar o cartão com os itens e informações da sacolinha de Natal ou realizar uma doação com qualquer valor via Pix ou depósito bancário. Para saber como fazer, procure um de nossos colaboradores ou mediante os cartazes espalhados no centro. Também tem o host site da campanha acessando o nosso site www.nossolar.org.br. Agradecemos a todos pela colaboração e participação de sempre. Vagas, cursos de 2025. Vagas abertas para o primeiro ano do curso de Doutrina Espírita, voltado para pessoas acima dos 18 anos. E para aqueles com filhos menores e a partir de 4 anos, oferecemos atividades de evangelização infanto-juvenil e mocidade. Se você tem interesse ou conhece alguém, aproveite esta oportunidade. Informações, inscrições e encaminhamento pelo plantão de orientação. Nós agradecemos muito a presença de todos aqui no salão, de todos nossos irmãos que nos acompanharam pelas redes sociais
e aos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio. Nosso muito obrigado por nos ouvir, nos acompanhar. Que Jesus os abençoe e os acompanhe até os vossos lares. Pedimos que aguarde a orientação de saída para que saiam em silêncio, pois os nossos trabalhos continuam. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.